Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na Mídia Livre para mais um bate-papo agora com o professor Eudes Baiman. Vamos atualizar aqui a nossa discussão sobre conjuntura política, momento eleitoral, a decisão da ONU sobre a candidatura do Lula, enfim, vários assuntos. E lembrando para os nossos internautas e as internautas também, que nós chegamos ontem a 20 milhões de acessos no blog da Dilma, contando de 1º de janeiro até o dia de ontem. E 30 milhões de acessos no Mídia Livre, no canal YouTube. Então, tem sido muito boa a participação, o compartilhamento, os comentários de todo mundo, porque afinal nós estamos aqui mesmo criando a Mídia Livre para disputar o espaço com a mídia mentirosa, que a grande mídia comercial tem feito o papel de desinformar e de alienar a grande maioria da população. Então, o Mídia Livre e o blog da Dilma estão de parabéns por esse alcance. Eudes Baiman, vamos tratar da conjuntura, mas no último momento, principalmente dos últimos acontecimentos. Tem chamado a atenção. Vamos começar por aquele tema que tem trazido o olhar do mundo inteiro para o Brasil, que é a decisão do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU sobre o direito do ex-presidente Lula ser candidato a presidente da República e, como candidato, usufruir de todos os direitos de campanha, inclusive de acesso à imprensa, de participação nos debates, enfim. E o governo brasileiro não tem dado a menor importância a essa decisão de alto valor jurídico e político internacional. O que você acha dessa situação? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, Marti, a todos os nossos espectadores. Essa semana foi marcada por dois fatos da maior importância, de alta relevância, né? Um é esse que você já mencionou, a decisão do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, exigindo que o Brasil, signatário dos acordos internacionais, assegure ao Lula o direito de ser candidato com todas as prerrogativas de qualquer candidato. E outro foi o registro da candidatura Lula no TSE, em um ato que contou com mais de 30 mil pessoas. São dois fatos que se combinam na semana, ambos muito importantes e que nos dão os parâmetros para discutir a atual situação política do país. A decisão da ONU, ao meu ver, ela coloca no nível global, né, numa dimensão mundial, o problema do caráter arbitrário com que o processo do presidente Lula tem sido tratado pelo judiciário brasileiro, né, constituindo uma verdadeira perseguição política e definindo o Lula como um preso político, um perseguido político, um preso político. A decisão da ONU, embora não se refira ao caso nestes termos, ao dizer que o Lula tem direito de ser candidato e, como candidato, deve ter acesso, direito ao conjunto das prerrogativas daqueles que se inscrevem para concorrer às eleições, o que a ONU está dizendo para nós é que essa perseguição política, o caráter político da prisão do Lula, são intoleráveis, né? É uma situação intolerável, porque não faz sentido a ONU se posicionar dessa maneira, né, se ela reconhecesse a culpabilidade do Lula. Isso. Na verdade, a decisão é uma decisão liminar, né, do Alto Comissariado. O que ela diz é que o Lula é detentor de todos os direitos da cidadania até que o seu julgamento se conclua. Ou seja, aquilo que nós temos dito o tempo todo aqui no Brasil, de que o processo do Lula, para ter efeito, ele precisa transitar em julgado, né? Enquanto houver recursos, o Lula deve ter preservado, como a Constituição mesmo brasileira garante, né? O próprio Código de Processo Penal garante, o Lula deve ter direito a ter preservado todas as suas garantias, né? Então, a posição da ONU, ela reafirma esta ideia,
que no meio jurídico isento, no meio jurídico, digamos assim, que lida com os princípios de um ponto de vista não contaminado pela luta política, e com honestidade teórica, né? É consensual. Nós só vamos encontrar divergência nisso naqueles que têm interesses envolvidos no caso Lula. Isso, que tem um comportamento e opiniões antijurídicas, na verdade. E é muito interessante, Eudes, que essa questão da Constituição, garantias constitucionais, a importância dos tratados internacionais para o nosso ordenamento constitucional, isso vem muito à tona no momento em que a gente insiste em dizer para o Brasil inteiro que o país sofreu um golpe institucional, um golpe de Estado. E esse golpe de Estado ele não implicou apenas no envolvimento e no protagonismo de todas as instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e mídia, que também, embora esteja no campo da sociedade civil, é uma instituição também, tem um poder de não apenas de gerar opinião, mas também de induzir comportamentos institucionais, como a Rede Globo e toda a rede que se pauta, toda a mídia que se pauta por ela, tem feito. A gente vê o jornal, o debate na Globo News à meia-noite, no dia seguinte o STF está tomando uma decisão quase que seguindo a orientação dos articulistas lá da Rede Globo. Mas o que traz à tona é o seguinte: nós temos várias situações. Primeiro, há a presunção de inocência, em que o condenado, ele só pode ser preso depois de transitado em julgado, ou seja, o recurso em terceira instância. E no caso do presidente Lula, além de ter sido um processo de perseguição política, e nós devemos chamar a atenção para isso, para a tragédia que o sistema judicial, o sistema penal brasileiro está passando, é que na semana passada, alguns dias atrás, havia só no estado de São Paulo 20 mil mandatos de prisão em função dos condenados em segunda instância. Ou seja, todo o sistema jurídico brasileiro ele está dizendo: nós temos que aplicar para esse conjunto de condenados em segunda instância aquilo que nós insistentemente queremos aplicar para o Lula, que é um preso político e é um perseguido judicial nosso. Quer dizer, atinge parte significativa da população de forma silenciosa. Você precisa ir fuçar, onde é que está essa notícia, onde está essa informação que você pega solta. Não há uma ligação de causa e consequência nessa privação de liberdade de milhões de pessoas. Por que elas estão sendo privadas? Porque o Lula foi privado e agora o STF não tem condição de julgar a sua própria posição, que era a presunção da inocência e a garantia do trânsito em julgado. O que coloca em relevo a dimensão, o caráter penal do Estado brasileiro. Penal do Estado brasileiro. Constituição no chão, Constituição rasgada. A nossa própria Constituição, ela diz que os tratados internacionais subscritos pelo Brasil têm caráter de norma constitucional, ou seja, essa decisão liminar do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ela é, na verdade, uma ordem constitucional. Ela não tem que ser questionada, ela tem que ser cumprida, porque o Brasil subscreveu esse tratado. Aí, mais uma vez, a Constituição... Então, você coloca uma questão que me parece muito importante. Totalmente ignorada, só que dessa vez numa dimensão global, né? Como você mesmo disse. Isso me parece muito importante, essa dimensão que você está levantando, porque, para mim, ela é a marca de todo o processo que envolveu a Lava Jato e, particularmente, que envolveu o presidente Lula. Todo este processo, ele foi marcado por uma característica, tem sido marcado, aliás, que ele não terminou, não se concluiu ainda, ele tem sido marcado por uma característica: a completa submissão dos agentes penais à vontade discricionária dos agentes do Poder Judiciário. Né? Um processo completamente por sua vez, aos agentes do arbitrário. mercado, não? Não, pois é, que reflete as exigências do mercado, naturalmente. Mas veja o caso do domingo dos habeas corpus. Sim. No domingo dos habeas corpus, um desembargador, no uso das suas prerrogativas, aplicando a lei, né, faz exarar uma decisão, que, portanto, como decisão judicial deve ser cumprida. Naturalmente, ela pode ser questionada,
ela pode ser revogada, não é isso que se discute, mas uma vez que ela foi determinada, ela precisaria ser cumprida. E o agente penal, ou o agente policial, no caso a Polícia Federal, ela resolveu seguir a orientação do presidente do TRF4, do relator da Lava Jato no TRF4, do juiz Sérgio Moro e até de uma das partes do processo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é parte, ela não julga nada, ela é parte. A Polícia Federal atendeu a um pedido de caráter informal, né? Alguém falou, não lembro mais quem foi, que são despachos auriculares. É verdade. Ou despachos telefônicos, né? Para que a ordem judicial formal, legal, cumprida dentro dos trâmites, não fosse atendida. Então é um escândalo. Mas todo o processo da Lava Jato, todo o processo do Lula tem se dado dessa maneira, que agora se repete no caso da decisão liminar do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, né? O Estado brasileiro resolve, na informalidade, por fora dos trâmites processuais, que não vai cumprir uma norma que tem valor, que tem peso constitucional, né? Algo que é determinado pela própria assinatura do Brasil dos tratados internacionais. Que deixa a Corte Constitucional Brasileira, que é o STF, calada, inerte. Exatamente. Quem respondeu foi o ministro da Justiça, né? O Poder Judiciário não falou nada até agora, está quieto, né? E a Procuradora-Geral da República também andou dando pitaco. Sim. Na imprensa, né? Mas eu queria chamar a atenção dos nossos espectadores para esse aspecto. O processo do Lula está sendo encaminhado ao arrepio de toda a normatização. Claro. Né? Por um caminho, eu não chamaria de clandestino, porque ele está à luz do dia, mas de exceção. Mas completamente de exceção e informal. Vontade política dos que estão por trás dos agentes judiciais, o mercado, a grande patronal, o imperialismo norte-americano. Então é uma situação que caracteriza plenamente o golpe de Estado, ou seja, a ruptura com a norma jurídica vigente, a ruptura com o ordenamento jurídico que foi estabelecido na Constituinte de 87, 88, né? Então um processo típico de golpe de Estado, né? Com a diferença talvez que agora o conjunto dessas medidas de caráter arbitrário não se concentra na figura de um ditador. Isso. Mas se concentra na figura do conjunto do aparelho judicial do país. É nesse sentido que eu acho, Marti, que nós estamos testemunhando a falência desse sistema. Esse sistema faliu, né? Ele não é assim agora com o Lula. Com o Lula, ele se apresentou plenamente como ele é, um aparelho controlado por setores dominantes econômico-politicamente na sociedade, né? E que se move conforme os interesses desses setores dominantes, né? Isso vale para o Lula, mas vale também para aquelas centenas de milhares de pessoas que estão presas sem ter o seu julgamento completado. Isso. Ou até outras milhares que já não precisam mais cumprir pena porque já cumpriram e continuam encarceradas. Porque isso tem a ver com o fato de que as elites brasileiras não podem conviver com as contradições e precisam encarcerar as contradições. E nós somos um Estado absolutamente penal. Basta dizer que nós somos a quarta população carcerária do mundo. Isso diz muito sobre o modelo que se escolheu para tratar a questão da política de segurança, a questão da criminalidade e a questão do próprio funcionamento e acesso à justiça. Porque é o seguinte, o acesso à justiça, para a maioria da população, ele é negado quando na questão de se acessar direitos e garantias, mas ele é absolutamente permissivo e aberto quando é no sentido de trancafiar, prender. Eu costumo dizer que os pobres, eles acessam a justiça por duas razões, por cobrança e por incriminação. Garantias de direito, acesso a direitos, é muito difícil, é uma justiça cara, inacessível, morosa, e infelizmente esse modelo escolhido pela sociedade brasileira, que não é de hoje, basta lembrar
a origem do mundo do trabalho no Brasil, que era do cárcere e da tortura, do trabalho escravo, mas que esse modelo, ele favoreceu a esse golpe. Sim. Favoreceu ao golpe. Claro. Se a gente tivesse um poder judiciário Claro. pautado no Estado mínimo de direito, que é uma escola do direito penal muito moderna, muito arejada, que caminha no sentido de que a liberdade tem um valor muito maior do que o encarceramento, né? Que o encarceramento ele não resolve dilemas de comportamento humano no geral, né? Mas esse modelo ele está plantado desde as nossas origens e ele serve exatamente para isso. Me parece que o fundo dessa visão de direito é a frase do velho presidente do início do século XX, Washington Luiz, segundo a qual a questão social é um caso de polícia. Era um caso de polícia. Era um caso de polícia. O nosso Código Penal, a justificativa para ele é que as cidades estavam se ampliando, havia uma ampliação da classe trabalhadora. Ou seja, a questão social é um caso de polícia, não porque ela vai encarcerar quem concentra renda e quem promove a desigualdade. Mas é exatamente porque aquele conjunto da população, a classe trabalhadora, os pobres, né? Eles são tratados realmente como caso de polícia. E é por isso que a gente tem uma população carcerária desse tamanho. O aumento da população carcerária entre as mulheres também é um outro absurdo, porque é historicamente mais recente e muito mais intenso, né? Sim. É um aumento muito intenso e demonstra isso. E aí, nesse sentido também, e retomando a história de como os interesses do mercado, do grande capital, eles regem todos os golpes, a gente volta um pouco Getúlio Vargas, João Goulart, sempre que o Brasil entra numa pauta de desenvolvimento, de garantia de direitos, ou numa perspectiva de mudar a sua rota dependente conservadora, nós presenciamos esse mesmo tipo de ação do Estado. Com o Lula foi mais intenso, até porque foram mais intensas e mais abrangentes as mudanças sociais e econômicas que o governo Lula e Dilma promoveram no Brasil. Você não acha? É por isso que eu acho que o caso Lula, nós estamos falando de muitas coisas aqui, vocês estão percebendo que o caso Lula nos levou, nos jogou em muitas outras questões, né? Particularmente na questão da social, na questão da luta de classes, como o aparato judicial é um instrumento das classes dominantes para travar a luta de classe contra os trabalhadores. Por tudo isso, o caso Lula é um caso paradigmático. Isso. Se torna um caso que concentra nele o conjunto dessas contradições sociais expressas no modelo judicial que nós temos. Sob esse aspecto, eu penso que seria preciso avançar muito numa ordem jurídica democrática no país, né? Acho que nesse sentido, as bases do programa de governo do presidente Lula, que foi adotado recentemente pelo Diretório Nacional do PT, acerta ao colocar a necessidade de que um novo governo Lula comece pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, né? E, portanto, convocada exclusivamente para o fim de remodelar as instituições, não repetir a Constituinte meia sólida de 88, né? Aquela em que o povo explicava, né? As pessoas explicavam, o povo não explicava, né? Aquela em que de manhã eles eram senadores e deputados, à noite, de tarde eram constituintes e à noite eram ladrões. Na verdade, né? Foi uma saída assim um pouco exótica, né? Vamos dizer assim, nada, inclusive do ponto de vista jurídico, nas experiências de constitucionalismo no mundo inteiro, foi uma inovação. A Assembleia Nacional Constituinte não ser exclusiva. Não ser exclusiva. Eu acho que foi uma saída assim meio mediada, meio conciliadora, mas de qualquer forma o conteúdo da Constituinte ele absorveu muitas demandas e bandeiras dos movimentos sociais e populares. Tanto é que nós temos várias garantias que não chegaram sequer a ser aplicadas. E tantas outras que foram necessárias ser ignoradas ou ser violadas para poder garantir o golpe de Estado. Tanto isso é verdade que eles precisam fazer um desmonte da Constituição. Fazer um desmonte da Constituição, né? Exatamente. Mas a Constituição ela é muito contraditória, ao mesmo tempo que ela garantiu, por exemplo, certos direitos sociais importantes, que a gente precisa se aferrar a eles, se agarrar a eles, né? Ela também, por exemplo, manteve a Lei de Segurança Nacional. Sim. Né? Até hoje revogou certos aspectos dela, mas não completamente.
não puniu os criminosos da ditadura militar, né? Manteve as salvaguardas vindas do próprio regime militar, né? Enfim, mas agora... Por isso que ela foi uma Constituição que ela iniciou, talvez avançou muito por conta da pressão popular, mas na verdade uma Constituição que surgiu de um pacto de negociação, né? Sim, de conciliação entre o regime que estava morrendo e a democracia que insistia em surgir. Agora, assim, só para falar... sair da ditadura sem ruptura. Sem ruptura. Né? Agora, só para lembrar de como a democracia ela se insurge, independente, muitas vezes, das condições até objetivas, é bom lembrar que nesse caso do golpe de Estado que nós vivemos, cada dia mais profundo em vários aspectos, econômicos, sociais, policiais, políticos, enfim, na perseguição contínua do ex-presidente Lula no seu processo judicial, sem provas, sem consistência, que em muitos aspectos já desmontados e desmascarados, mas a democracia, no nosso caso, ela tem sido insurgente, teimosa, e está sendo demonstrada, por exemplo, nas pesquisas. Claro. Na última pesquisa, o presidente Lula tem o dobro dos votos, das intenções de votos do segundo colocado, que é aquele sujeito do qual eu não mencionar o nome, porque... Sem dúvida. Mas a gente pode lembrar assim, o período na Alemanha, na Itália, né, nazismo, fascismo, e já é o suficiente para identificar a criatura. Essa questão é muito importante, Martina. Essa questão, na minha opinião, ela marca a situação. É essa questão que marca a situação. Foi dado um golpe de Estado, as garantias constitucionais foram, na prática, revogadas, não só no caso do Lula, veja a situação hoje da autonomia das universidades, da perseguição a professores, né, do acobertamento da ação paraterrorista do Escola Sem Partido, né, do fato de que se abriu uma caixa de Pandora que nos colocou cara a cara com a morte, com assassinato de mulheres, de homossexuais, etc. Uma situação realmente de caos anticivilizatório aberto em 2016. Não que esses elementos anticivilizatórios já não tivessem existido antes, mas a partir de 2016 essa turma levantou a cabeça, né? Então, um fato muito importante essa que a companheira Martim está levantando. Com tudo isso, a vontade popular se impõe, né? O povo não está se colocando na situação de aceitar, né, os limites que o golpe está nos impondo. Portanto, quando vem as pesquisas, o que aparece é a vontade incontrolável da massa de votar no Lula, né? O Lula não só tem o dobro dos votos do segundo colocado, ele tem bem mais do que a soma das intenções de voto de todos os candidatos. Nesse sentido, uma eleição sem Lula é uma eleição fraudada desde o começo, desde o princípio, porque ela caça o direito da população, dos eleitores, de votar no candidato que escolheu. Então, é uma eleição controlada a tal ponto que o candidato que vai ganhar não pode concorrer. Isso. Então, uma coisa uma verdadeira violência política. Uma violência política, uma violência jurídica, como nós já discutimos, para não voltar mais a esse tema, né? Mas um caráter de verdadeiro golpe de Estado mesmo, né? Ou seja, nós promoveremos eleições, mas atenção, nós escolhemos quem pode concorrer. O Lula, que tem a grande maioria das intenções de voto, não pode. E aqui eu queria entrar numa discussão que me parece importante para nós, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um militante do PT. Você acha que a insistência do Lula em ser candidato corrobora com essa insurgência democrática? Queria tocar nesse assunto, né? É importante não só para nós da militância do PT, é importante para nós da militância dos movimentos, do movimento operário, do movimento sindical, do movimento popular como um todo, do movimento camponês, que era a composição do grande ato dos 30 mil em Brasília, no dia 15, junto da democracia. Qual seja, a etapa que nós vivemos hoje exige uma contraofensiva diante do golpe. Nada é mais contraofensivo hoje do que impor a vontade popular contra as restrições que a estrutura golpista tenta nos impor, ou seja, a proibição da candidatura do Lula. Então, o problema hoje
da decisão do Lula de ir até o dia 7 de outubro, né? Da decisão da direção do Partido dos Trabalhadores, que por outro lado é tomada no bojo de um conjunto de outras contradições, podemos discutir daqui a pouco, né? O artigo da companheira Gleisi Hoffmann, publicado na Folha de São Paulo na semana passada, né, afirmando que teremos Lula no dia 7 de outubro, me parece que essa é uma decisão que tem uma dimensão, eu acho que você usou uma expressão excelente, vou passar a usá-la agora. Ela expressa uma insurgência democrática, não é? A qual nós precisamos responder. Nós não temos o direito de não responder aos quase 40% de entrevistados que expressa provavelmente esse mesmo percentual na sociedade, que dizem não aceitamos o golpe e por não aceitarmos o golpe, queremos o direito de votar no Lula. Nós não temos o direito de não responder positivamente a essa demanda, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu queria aqui, nesse sentido, dialogar com vários companheiros que com a melhor das intenções, né, com a melhor das intenções hoje, né, projetam a substituição do Lula por outro candidato, né? Nós, como militantes políticos, não podemos, naturalmente, nos escusar de pôr em perspectiva diferentes possibilidades táticas na luta política. Sim. Obviamente. Mas eu queria chamar a atenção dos companheiros nesse diálogo, mas não vamos que nesta etapa, a etapa que nós vivemos é a etapa da Lula para impor a vontade popular de ter Lula candidato e de votar em Lula para presidente. Essa é a etapa que nós vivemos. Abrir mão dessa etapa hoje, pular essa etapa hoje, né, ir para outra etapa, né, numa situação cujo resultado nós nem sabemos ainda, porque as impugnações foram pedidas, mas nenhuma delas foi apreciada nem deferida ainda, né? Ou seja, quando a própria estrutura do golpe não invalidou a candidatura Lula, não podemos ser nós a antecipar a impugnação do Lula, né? Ao contrário, nós temos que responder positivamente à demanda popular. E responder positivamente, eu vou dizer para vocês o que é que eu acho que é ir para a rua fazer a campanha de Lula presidente. Nós temos vários exemplos. Eu mesmo participei domingo de uma carreata no bairro do Rodolfo Teófilo, com muitos carros, muitos militantes, e o tom era o tom de assegurar a candidatura do Lula e de assegurar o voto popular no Lula. Eu acho que essa tem que ser a nossa estratégia do momento, né? Evidentemente, com a mudança da situação, todos nós temos que estar abertos a discutir alternativas, mas nós não podemos discutir alternativas para uma situação que ainda não se colocou e para uma batalha que nós ainda estamos travando, ainda não fomos derrotados, e quero crer que, se formos com vontade para as ruas, nós não seremos derrotados. É uma boa combinação de ampla mobilização popular com a do dia 15, né? Com uma ação destemida no plano judicial, no plano jurídico, né? Com todos os embargos que a lei nos permite impetrar, né? Me parece que é a linha do momento, e, portanto, acho que nós deveríamos tirar de pauta, inclusive das redes sociais, a ideia do plano B, né? Nada contra o companheiro Haddad, eu achei um excelente nome para vice do Lula, né? Mas eu acho que a hora não é a hora de substituir o Lula nem pelo Haddad, nem por ninguém. A hora é de compreender que há uma guerra à nossa frente, onde de um lado o golpe tenta se consolidar, ditando as regras das eleições e proibindo Lula, e de outro, a vontade popular expressa na própria figura do presidente Lula, né? No sentido de derrotar o golpe e, portanto, assegurar a presença de Lula nas eleições. Essa tem que ser a nossa orientação. Digo mais, Martim, eu acho que nenhuma candidatura do PT, nem a cargos majoritários, nem a cargos proporcionais, pode ter nenhuma prioridade maior do que a luta pela candidatura do presidente Lula. Sim. Essa questão é muito importante. Ela é a centralidade da luta, né? Pela democracia, portanto, né? Pelo retorno da democracia. Exatamente. Portanto, os últimos acontecimentos aqui no nosso estado do Ceará, né, com o governador petista, candidato à reeleição, Camilo Santana, declarando o voto, usando a expressão "estamos juntos", enquanto segurava a mão do candidato Ciro Gomes,
não se resume a uma insubordinação contra as decisões do seu partido. Tem isso também que é muito grave. Mas é também uma capitulação diante do golpe, porque abre mão de responder aos 40% do eleitorado que exigem Lula como candidato, exigem Lula como presidente. Ou seja, é uma retirada diante do golpe, ainda mais do que uma infidelidade partidária. E abre caminho, porque assim, a partir da leitura dessa última pesquisa, o Lula vence em todos os cenários com qualquer adversário. O Lula, aí outro cenário, as eleições sem a participação do Lula candidato, aí o quadro muda porque há deslocamento de vantagem de vários candidatos, inclusive o candidato Ciro Gomes. Então, que nos faz pressupor que há interesse de todos os candidatos, sem exceção, da manutenção do impedimento da candidatura do Lula, porque mesmo que seja uma variação pequena de pontos, mas aí as candidaturas elas mudam de posição com a retirada, ou seja, com o impedimento da candidatura do Lula. Então, nesse sentido, aí realmente eu vou concordar com você. A posição do governador realmente ela capitula no enfrentamento ao golpe e de uma forma assim, absolutamente, vamos dizer, imprópria para qualquer avanço, né? Porque o candidato dele está numa posição terciária, né? Quartenária, no caso, que ele é o quarto colocado. E tem, né? 4% das intenções. E tem 4% das intenções. É até cabalístico, né, o fato. Quarto colocado, 4%. E insiste em ser uma candidatura alternativa de esquerda, quando não vamos aqui entrar no debate, quando a gente sabe várias posições que não. Inclusive, durante todo o tempo, o percurso da perseguição, da acusação, do processo, da condenação e da prisão do presidente Lula, não teve uma postura de democrata, de esquerda, de denunciar o estado de exceção, porque fez a opção de não tê-lo, né? Porque era uma forma também, inclusive, de demarcar. O Lula está preso, eu estou solto, em várias oportunidades na grande mídia, fez elogios à estrutura judiciária que claramente ilegal, claramente inconstitucional, perseguiu o ex-presidente Lula, inclusive elogiou a celeridade do processo, quando a gente sabe que aquela celeridade pulou por cima de centenas de processos que aquele trio de desembargadores do TRF4 teria que julgar, ou seja, eles deram um salto para poder alcançar e julgar o presidente Lula. Fizeram uma fantástica leitura dinâmica dos documentos. Fantástica leitura. E para reduzir o rosário de apontamentos sobre a postura política de tal candidato, queria trazer também uma questão que diz muito respeito ao cenário cearense, que é a ausência de uma candidatura petista ao Senado. Porque isso também, ela está, ao meu ver, e eu acho da grande maioria do Partido dos Trabalhadores, da sua militância, faz parte de uma capitulação também de toda ação militante, de toda expectativa militante, não só partidária, mas de setores importantes dos movimentos sociais, de uma estratégia que já tinha sido determinada, né, quase que um ponto de honra, de não permitir o favorecimento eleitoral de nenhum daqueles candidatos que tivessem compactuado com o golpe, não apenas, mas com todas as votações que prejudicaram os direitos e as garantias da classe trabalhadora. Então, qual é a sua leitura desse fato, ou dessa situação, né? Como você sabe, o encontro de tática do PT em julho, ele não definiu o apoio do PT a nenhum candidato a senador. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, decidiu que o PT não teria candidato a senador. O que é o mesmo que... O argumento utilizado para isso é que as pessoas, os petistas, estavam pensando maior na candidatura Lula e não na disputa mais amesquinhada do Estado. Você não acha isso uma retórica um pouco... Então, quando eu ouvi esse argumento, eu perguntei, mas em que o PT não tem um candidato a senador ajuda o Lula? Agora, nas eleições mesmo, porque ter um candidato a senador significaria ampliar
né, a audiência da candidatura a Lula, constituir um palanque para o Lula, etc. Aliás, sobre o palanque eu queria também dar uma palavrinha. Claro. Tá? Mas significaria também ter uma alternativa a todos os outros candidatos ao Senado, né, que, ou de um lado, não se juntaram à luta contra o golpe desde o começo, para falar dos candidatos da esquerda, mas principalmente, do outro lado, candidatos que foram protagonistas do golpe de Estado, né? A orfandade em que o eleitorado petista foi deixado em relação ao Senado, obviamente abre caminho para a eleição de um candidato totalmente identificado não apenas com o golpe contra a presidente Dilma, como também com o conjunto das medidas anticivilizatórias, antitrabalhadores, antipopulares, de destruição de direitos que o governo golpista de Temer mandou para o Congresso Nacional. O candidato em questão, do MDB, chegou mesmo a prometer a Temer a reforma da Previdência, mas o movimento popular não permitiu que ele cumprisse essa promessa, mas encaminhou todo o resto. A lei das terceirizações universais, a reforma trabalhista, a emenda constitucional genocida número 95 de 2016. Então, é uma situação que não apenas não ajuda o Lula nas eleições, mas uma vez eleito Lula, vai colocar no Senado um homem que vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite para manter as contra-reformas do Temer contra aquilo tudo pelo qual nós estamos lutando ao batalhar pela eleição do Lula. Então é uma atitude, esse argumento que nós ouvimos, você também ouviu, né, no maior, no projeto nacional, não se sustenta, né? Ao contrário, o PT não tem um candidato ao Senado, significa enfraquecer a campanha do Lula no Estado agora e enfraquecer uma base parlamentar do futuro governo Lula, né? O mesmo se passou em Pernambuco, né? Onde o PT renunciou a candidata campeã de votos, né? Para receber em troca não colocar a companheira Marília como pedra na frente do governador Paulo Câmara, que não apenas apoiou o golpe, como sequer tem um compromisso de apoiar o Lula. Uma coisa absurda, né? O que se ganha com isso? Né? Ao contrário, a gente perde. Se perde com isso. A gente perde. Então, essa questão é muito importante. Aliás, o Senado foi muito comprometido nesse momento pré-eleitoral, porque a Vanessa Graciottini, por exemplo, por pouco não é sacrificada. A Alice da Mata, na Bahia, incrivelmente as mulheres, né? Uma coincidência histórica horrível. A companheira senadora do Piauí. E aqui, a Regina no Piauí, enfim, um sacrifício inexplicável, que não tem lógica dentro da tática política de resistência ao golpe. A pretexto de um inexistente isolamento do PT. Porque nos últimos 2 anos o PT saiu assim, de maneira até surpreendente da condição de isolamento a qual nós estávamos submetidos na eleição de 2016. Hoje as pesquisas não só indicam a vitória avassaladora do Lula, Martim, como continua indicando uma crescente simpatia pelo PT entre os entrevistados. Eu percebo um movimento inverso desse tal isolamento petista. Primeiro, com a situação do golpe, o PT ele ficou de fato isolado de uma constelação de partidos que antes eram os aliados, mas que também tem programas e projetos políticos absolutamente contraditórios ao programa e projeto político do próprio Partido dos Trabalhadores. Em compensação, ele saiu daquele isolamento diante da sociedade, não é? Porque aí a sociedade, o crescimento do número de filiações, a aproximação, a vivacidade da militância, quer dizer, toda uma movimentação criada e essa expectativa de que a eleição de 2018 seja de fato um revés no golpe, inclusive na substituição das bancadas mais conservadoras. Eu queria te chamar a atenção por uma questão. No enorme número de novas filiações, como cresceu o segmento de juventude. Entre as novas filiações tem um número imenso de jovens. Isso diz muita coisa. Do qual o PT tinha se apartado nos últimos 15 ou 20 anos. Né? Então, um isolamento inexistente, entende? Uma política eleitoral que respondia a um perigo de isolamento que não existia.
Ao contrário, aqui no Ceará, a ausência do nosso candidato a senador nos isola de setores importantes do movimento social. Com certeza. Né? Então, que aliás fica sem alternativa. E a orfandade não é só da militância partidária, eu acho que a orfandade é de grande parte da população cearense que gostaria de votar num senador, numa senadora petista, já que outros partidos de esquerda, por exemplo, o PCdoB não apresentou uma candidatura, né, que é um aliado importante, que tem uma densidade eleitoral considerável, então teria que ser uma candidatura petista. Nesse e sem nenhuma justiça para não se permitir a reeleição do senador Pimentel. Né, que por sinal eu gostaria até de lembrar aqui um fato que me tocou bastante como militante política e como observadora da política nacional, e que ele disse o seguinte, que a necessidade ou o desejo da reeleição dele não se prendia em hipótese nenhuma ao interesse de se manter a salvo de um foro privilegiado, quando na verdade a permissão de uma candidatura aliada ao golpe e totalmente identificada com o golpe, com a deposição da presidente, com todos os atos do Congresso Nacional que rebaixaram os direitos e as garantias da classe trabalhadora, da juventude, da própria nação, com a PEC do congelamento dos investimentos públicos, essa candidatura ela precisa garantir o foro privilegiado, porque ela é completamente identificada com o que se chamaria de improbidade administrativa. Sim. E aí eu queria reforçar aqui para os nossos espectadores a necessidade, e no diálogo também com os nossos militantes petistas dos movimentos populares, sociais, a necessidade de transformar cada comitê eleitoral proporcional em um comitê Lula. Comitê pela liberdade do Lula, comitê pela candidatura do Lula, comitê pela eleição do Lula. E aqui gostaria de mais uma vez puxar o problema da campanha majoritária no Ceará. Né? Estive na sede do PT esses dias para pegar material para a campanha. Né? Eu trabalho no interior do estado para levar para o interior. E eu realmente não me animei em levar o material do nosso candidato a governador. Por uma razão apenas. Ele não faz referência ao Lula. Não há chamamento ao voto Lula no material do candidato a governador do PT no Ceará. Mas uma resolução me parece do encontro de tática determinou, pelo menos pressupõe o compromisso dele de defesa da candidatura do Lula. Sim, foi votado unanimemente, inclusive. Né? Então, me parece intolerável isso. Não é razoável que o comitê do candidato a governador não tenha nenhuma referência ao presidente Lula. Não me venham com a conversa que também não tem nenhuma referência a outro candidato. Isso não tem nenhuma sustentação. O candidato a governador é do PT. O PT tem candidato a presidente. E um candidato a presidente que aparece como esse homem que desafia o golpe, que desafia as medidas do golpe e que, portanto, concentra, na minha opinião, toda a saída para a situação política que nós estamos vivendo. Então, campanhas do PT nesse momento são campanhas para abrir uma saída política para o país. E a candidatura do Lula no Ceará, é importante a gente fazer essa leitura dos números. Essa preferência para 37%, quase 38% dos eleitores é na dimensão nacional. Sim. Quando você vem para o Ceará, a eleição do Lula ela é simpática a uma maioria muito mais significativa de eleitores. Esse último Ibope deu 56%. 56%. É uma eleição em primeiro turno com folga. Sim. Né? Então, seria muito interessante, até porque também ele é um candidato favorito, já apontado como eleito no primeiro turno, mas seria muito importante juntar essas duas candidaturas, presidência e governador do estado, e lamentavelmente isso não tem acontecido. Nesse sentido, eu queria também dialogar com os companheiros do nosso partido que defendem essa visão de que sustentam essa atitude política, né, de separar a candidatura ao governo da luta pela candidatura do Lula. Né? Porque também são companheiros que reivindicam o tempo todo a ideia de que o que importa é o projeto nacional. E eu queria dizer, o que importa é o projeto nacional.
Não há saída para o governo do estado do Ceará enquanto a emenda constitucional 95 estiver aí. Por mais habilidoso que seja o governador, por mais bem relacionado que ele seja, é um fato objetivo. A emenda 95 congela por 20 anos os investimentos públicos. Né? Nós ainda não sofremos com toda a força a consequência dela. Vai ser nesses próximos 4 anos que nós vamos sofrer. E a não revogação dessa PEC, aliás, já é Constituição, a não revogação dessa medida implica, como você já falou, no genocídio da maioria da população. Então, não articular a candidatura com a candidatura Lula é abrir o caminho para o desastre na gestão do governo. Isso. Né? Não por culpa de qualquer governador que venha a ser eleito, mas porque a estrutura constitucional que foi imposta pela SC 95, né, esmaga o orçamento público. Né? E só há uma saída para isso, é a eleição do Lula. Não compreender isso está inclusive construindo a ilusão de um governo que vai poder se relacionar com o governo nacional conservador, né, com base na habilidade pessoal. Né? Não é nada disso, gente. Para a gente conseguir um governo do estado do Ceará que atenda às demandas e necessidades da maioria popular, nós temos que derrotar o golpe e as suas medidas, em particular a emenda constitucional. E o nosso instrumento hoje, o povo está dizendo, não sou eu. O instrumento para isso, o porrete para isso, digamos assim, é Lula, chama Lula. Né? Então eu penso que são questões que ainda dá tempo reverter, ainda é possível corrigir. Né? E que pode ter consequências trágicas se não forem corrigidas no estado do Ceará. Infelizmente, o equívoco, o erro gravíssimo de não ter candidato a senador, isso não tem mais conserto. Né? Agora, é possível continuar tocando a campanha para o governo, uma campanha tranquila, que não tem nem oposição, né? Sem atrelar politicamente essa campanha à campanha Lula, né? Fazendo mesuras para candidatos adversários, né? Essa questão me parece importante. O partido, eu sei que nós estamos no campanha eleitoral, mas a direção partidária vai ter que se debruçar sobre esse problema, não vai poder fingir que o problema não existe. A direção partidária estadual, me parece que ela corroborou com esse caminho aonde nós chegamos. Pelo menos a sua maioria. Porque foi vamos dizer assim, foi o resultado de um posicionamento da direção, né? Da parte que tem hegemonia, pelo menos na direção estadual. Mas eu acho que resta a militância sempre a ação necessária de reconduzir. Né? Sempre a militância reequilibra o partido. Reconduzir, reequilibrar e põe no eixo. Né? E, assim, você tocou numa questão importante, que é a seguinte: cada comitê Lula Livre tem que ser transformado no comitê... Cada comitê de candidato. Verdade. Cada comitê de candidato deve se transformar no comitê eleitoral do Lula. E eu queria aproveitar para dizer que nós estamos aqui na Casa Vermelha, a casa que abriga, entre várias atividades políticas e culturais, mas também o mandato do vereador Guilherme Sampaio, a quem nós queremos agradecer, que é candidato a deputado estadual e que tem abrigado já no seu comitê recém-constituído também o comitê pela candidatura do Lula, o que é um exemplo a ser seguido, como você mesmo já colocou, pelas demais candidaturas. Então, como sempre a gente agradece, a Casa Vermelha é o espaço que acolhe essas nossas lives aqui na Mídia Livre, que nos abriga nesse debate absolutamente importante, e dizer que aqui hoje é o modelo de um comitê conjunto, deputado estadual Guilherme Sampaio, Lula, presidente. Encerrar só convidando, chamando, conclamando todos os nossos companheiros a constituir em cada bairro, em cada local de trabalho, em cada escola, um comitê Lula Livre, Lula presidente. Não podemos nos deixar engabelar pelo discurso de que o Lula não pode ser candidato. Ao contrário, é preciso assegurar a candidatura Lula. Todos para a rua, todo constituindo comitê, organizando o nosso povo para assegurar um governo Lula capaz de atender às demandas, convocar uma Assembleia Constituinte soberana e fazer um processo de passar o país a limpo, de cabo a rabo. Pois é, e para levar esse debate adiante, nós pedimos aos nossos internautas que assistam, compartilhem, se inscrevam também no canal do YouTube, que acessem o blog da Dilma, né? E que estamos aqui para terminar, a gente vai sempre dizer assim: Lula livre. Assim, Lula livre.
Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.